Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Prometemos entradas de carrinho, cotoveladas, jogo agressivo, viril, mas sempre com muito fair play e um sorriso nos lábios. Rui, muito bem-vindo ao Destino de Saudade. Hoje isto vai ser durinho, não é? Vai ser um programa mais duro que o habitual, dedicado aos maiores insurretos do nosso campeonato nacional, e dizemos isto com muito carinho porque há aqui nomes incríveis, alguns surpreendentes, diria. Sim. Nestas nossas tabelas. Queres explicar o ponto de partida de tudo isto? O ponto de partida tem a ver com... Bem-vindo, Pedro Jorge Cunha. Muito obrigado, Sr. Rui Miguel. O ponto de partida tem a ver com a indisciplina. Também podemos fazer mais à frente um capítulo sobre disciplina, ou seja, sobre aqueles mais bem disciplinados, que nunca viram cartões amarelos nem vermelhos. Chamados também como meninos de cor, não é? Meninos de couro, bons samaritanos. Neste caso não, é o lado B, o lado negro da força, que tem a ver com aqueles que mais cartões viram na primeira divisão só. É essa a contabilidade que fizemos. Exatamente, primeira liga só. É, primeira divisão, e com o site do 00, isso dá uma ajuda, não é preciosa, é fundamental. É uma maravilha. Tudo aquilo que queremos saber está lá. E é muito simples, não é? Chegamos a estes números hoje em dia com... E pronto, era isso, é ver. E depois aconteceu uma coisa curiosa, porque tu, quando me enviaste a lista, deu para dividir em três categorias, em totais, não é? Amarelos, duplos, amarelos e vermelhos, diretos. Dá para fazer com duplos amarelos, portanto expulsos por duplos amarelos e expulsos por vermelho direto. E são três rankings bastante interessantes de se ver, sobretudo porque depois também, se quisermos olhar para o lado e ver o número de jogos, há jogadores que... Mas chegamos aqui a uma média, não é? Há jogadores que às vezes assustam. E é um exercício que às vezes eu tenho por hábito de fazer na história dos mundiais, porque o mais indisciplinado de todos, e atenção, que os cartões em mundiais só são válidos a partir de 60, tal como o Campeonato Nacional, só que o Campeonato Nacional disputa-se todos os anos, o Mundial é 4 em 4. E o mais indisciplinado de todos em mundiais, na história dos mundiais, é o Zidane. 4 amarelos e 2 vermelhos. Quem diria? E portanto, não é? Ninguém diz isso, mas é 4 amarelos e 2 vermelhos, com 6 cartões, é o mais indisciplinado. É claro que no tempo do Nobby Styles não havia cartão, portanto ele estava safo à partida. E é um exercício engraçado, porque muitas vezes o talento também se pode confundir com a indisciplina, porque os mais talentosos às vezes são também os mais empertigados e aqueles que mais se enfurecem perante a autoridade, bem ou mal dirigida. Vinnie Jones nunca foi mundiais, mas não. Vinnie Jones, não é aquele, o Barton, o Joey Barton. Sim, que agora é treinador da Inglaterra também. É, mas ele polémico. Ele teve, acho que foi 5 anos no City e tinha um recorde. Sim, também. Tinha um histórico de indisciplina. 32 amarelos e 4 vermelhos, se não me engano. É completamente destemperado, esse Joey Barton. Eu tive a ver ontem esse Joey Barton, porque estive a rever um Portugal 1, o Inglaterra 1, Portugal 2, em Goodison Park. Ele jogou? O Joey Barton? Mas sub-21. Sub-21, ok. Sub-21, em que o Postiga marca o 2-1 com a mão à Inglaterra. Quão poético podia ser isso, não é? O 0-1 é do Quaresma, jogada entre o Hugo Luz e o Cristiano Ronaldo. O Luz, lateral esquerdo. O Ronaldo estava na esquerda, livre, e o Quaresma, golo. 1-1, Joey Barton. Moreira, de quem falámos há pouco, na semana anterior. É verdade. Fez uma exibição memorável. E depois, na parte final, o Postiga marca com a mão. E eu, mas quem é que é este Barton? Que aparece só Barton lá. E carreguei, Joey Barton, este. Tinha daí que ele nunca jogou pela seleção principal. E tal. Chegou, e pronto, e no Sub-21 fez uma carreira muito, muito interessante. Era de facto um produto apelativo, mas depois descambou-se. Mas é um ícone no Twitter. Sim, é muito... Tem pá, 3 milhões de seguidores. Muito participativo, interativo, opinativo. Sim, então quando foi a morte da Margaret Thatcher,
Ele, bem, deu cabo do juízo a muitos ingleses, a muitos conservadores e não só. Pá, foi The Iron Lady. The Iron Lady. Isto para dizer que, de facto, muitas vezes nós podemos pensar, isto depois está na cabeça de cada um, o Mozart, o Ben-Hur, ou o Tanta, né? Tipo aqueles jogadores que a gente vai para eles e tem medo. Por acaso, mas depois vamos ver. O Ben-Hur, Rui, o Tanta aparece aqui algures, não numa posição secundária, mas o Ben-Hur não me apareceu aqui na... Vês? Estou desiludido com o nosso Ben-Hur. E é curioso os nomes de quem tu falaste, de quem tu vais avançar, e vamos perceber que há aí 2 jogadores que eram muito cerebrais, exatamente, mas que ferviam em pouca água. Exatamente. Ruizinho, por onde é que queres começar? Pelos totais. Amarelos simples ou pelos totais? Totais. Vamos aos totais então. Ou então não, então amarelo simples para dar continuidade, não. É melhor. Amarelo simples. Tu mandas, meu amigo. Amarelo simples. Vamos então aos amarelos simples. E é muito giro porque de facto é um número já aqui. É considerável, já tem 3 dígitos. Já tem 3 dígitos. E por acaso, eu quando vi isto, eu não percebi logo. O número era tão alto que não podem ser tudo amarelos. Mas depois estive a ver, de facto, ok. 305 jogos, 123 amarelos. 1, 2, 3, é verdade. Em 15 participações no Campeonato Nacional. Ruizinho, vamos abrir aqui com um grande nome. Que um nome que não me surpreende. Sim, não. Ao estar aqui. Não. É um cavalheiro. Aliás, eu devo dizer que oportunidade. Estive com ele há pouco tempo e é de facto uma simpatia de pessoa. Sereno, bom conversador, sorridente, bem disposto, mas no relevado lá dentro era... Que levantou a Taça UEFA, levantou a Liga dos Campeões. Exatamente. O Porto. Exatamente. Como capitão, não é? Como capitão. Ele era o capitão no campo. Como capitão. O Vítor Bahia era o vice, não é? Ainda há pouco tempo o José Mourinho contou uma história muito engraçada sobre ele. E estamos a falar do Jorge Costa. Jorge Costa, já agora, sim. Que é o líder desta lista de mais amarelados de sempre do Campeonato Nacional. Uma história muito gira do José Mourinho no decorrer de um Belenenses Porto. O José Mourinho tinha chegado há pouco tempo ao clube. Foi o 3-0, será? A primeira parte tinha sido miserável. O César Peixoto tem um grande gol. Exatamente. E depois ao intervalo o José Mourinho vai chegar ao balneário para a palestra e o Jorge Costa vai ter com ele, já capitão, e diz: Mister, dê-me 2 minutos para eu falar aqui com a malta. E fechou a porta e lá dentro deve ter dito das boas aos colegas. Sim, e passado 2 minutos abre a porta, Mister, já pode entrar, já falei aquilo que tinha que falar. E a verdade é que depois o Porto, não sei se consegue marcar algum golo ou melhorar na segunda parte, isso já não me recordo como é que a história acaba. Que acaba 3-0. Não sei quanto é que estava ao intervalo, mas foi um jogo muito, já não me recordo. Muito mau, sim. Muito mal do Porto. Eu lembro que é o jogo que acho que o Mourinho e o César Peixoto cruzam-se no flash interview. E o Mourinho, bom jogo. Aliás, acho que todos nós vimos isso, não é? Não é uma inside information, não é? Isso aconteceu. E no ano seguinte o César Peixoto estava no Porto. Vai para o Porto. Naquela carreira meteórica das taipas, né? Do caçador das taipas para o Porto. Para o Porto. Ele foi campeão europeu, embora não tenha tido depois Braga papel. E Benfica ainda, não é? Só não jogou no Sporting. Grande César Peixoto. Ruizinho, Jorge Costa. 1, 2, 3. 123 cartões amarelos. E o segundo, quem é? Em jogos do Campeonato Nacional. Sendo que ele teve Marítimo e Porto, não é? Marítimo e Porto. Okay. O segundo nesta lista, com 112 cartões amarelos, e aqui já é mais surpreendente, de facto. João Vieira Pinto. Pois. Um gênio, genial, dos jogadores mais... E contemporâneos. Fantásticos, contemporâneos. Dos jogadores mais fantásticos que eu vi nos relevados portugueses, mas que lá está, como tu dizias e muito bem há pouco, fervia em pouca água. Era muito. E estamos a falar de um... Não sei como... Tínhamos que ver época por época, não é? Mas parece-me que depois daquele título de campeão em 94 e até o próximo em 2005, o João Pinto esteve lá até 2000, no Benfica, digo, foram anos muito penosos porque a equipa era muito instável na direção e até no banco de suplentes. Sim. Os treinadores eram um constante rodízio. E a equipa, embora tivesse jogadores muito interessantes, uma altura que chegou a reunir Perradome, Gamarra... Bermudas com Gamarra, se calhar não. Estou a falar de uma equipa mesmo. Valdo, João Pinto, Nuno Gomes, era uma equipa que espinha dorsal era boa. Sim, o problema era o resto da equipa e o resto do campeonato, porque de facto o Porto agigantou-se e começou a fazer o penta. Sim.
E o Sporting também, com o Carlos Queiroz, começou a ser a segunda equipa mais forte do campeonato. Apesar e o João Pinto passava-se com muita frequência. Apesar de os atores principais serem de primeiro nível, nessa Benfica, depois os secundários eram mesmo secundários. Eram mesmo secundários. E lembro-me de muitos resumos em que o João Pinto, que devia levar muita pancada, sem que nós víssemos, não é? O João Vieira Pinto era fabuloso. Para quem não se lembra dele, era dos jogadores mais... Qualquer toque de bola era divinal. E ele tinha uma característica que me encantava. É que apesar de ele medir talvez 1,70m, não mais que isso, jogava muito bem de cabeça. Já não tem imensos gols de cabeça. A execução dele, tecnicamente, era irrepreensível. Aliás, o gol lá em Inglaterra no Euro 2000, por exemplo. Também. Que é um gol de cabeça rasteiro, mas a forma como ele consegue desviar aquele cruzamento... Que é um gol característico dele. Jogava muito bem de cabeça o João Vieira Pinto. Olha, mas vou-te pôr aqui, sabes? Porque eu sei que os números dele na seleção em matéria de gols de cabeça são um disparate. Ele marcou na seleção 23 gols. Sendo que, desses 23... Cabeça... 12. Vê lá. Metade. Pô. É muito relevante, significativo. Muito bom. Portanto, Ruizinho, temos aqui o Jorge Costa, sem surpresa, como o rei dos cartões amarelos da Liga Portuguesa, 123. João Vieira Pinto logo a seguir com 112, sendo que o João Vieira Pinto teve 19 participações no Campeonato Português, portanto 19 edições diferentes, e o Jorge Costa apenas 15. E em matéria de jogos também é muito mais, não é? O Jorge Costa teve 305 jogos e o João Vieira Pinto 476, portanto a média... era central, o outro era avançado. Obviamente. Ruizinho, para fechar este pódio dos mais amarelados... Até porque é o único, é o outro que tem mais de 100, não é? Exatamente. É. O terceiro, exatamente, tem mais de 100 também. Curiosamente, eu olhava para este defesa central, Filgueira, como um jogador com classe e elegante. Isso que era tudo isso. É compatível ter classe e... que aparece aqui com uns brilhantes 108 cartões amarelos. Um número nada despiciando também. Sim. E com 399 jogos. Está aí ao teu lado. Está ali, é verdade. Em grande destaque. Filgueira de azul. Era um jogador que... Eu gostava de Filgueira. Sim. Bom central. E pertenceu a um ótimo bolonense que tinha também o Marco Aurélio e tinha o Wilson. Não é? Tenho essa ideia de ser um bolonense Luís Filgueira. Cuja espinha dorsal era muito interessante. E lembro-me que uma vez, num jogo fora do Belenenses, ele marcou 3 golos na primeira parte. Portanto, um defesa central marcar 3 golos num jogo. Tu falaste isso há algumas semanas. Foi? Recordo-me perfeitamente disso. Não sei onde é que foi o jogo. Depois fomos pesquisar chaves, talvez fora. Não. Tenho ideia que foi norte, sim, mas zona do Porto. Não tão a norte. Sim, não tão a norte. E não era interior. Nós na altura fomos pesquisar e chegamos lá, mas agora já não me recordo onde é que foi. Mas lembro-me de marcar 3 golos na primeira parte, é curioso. Portanto, a minha ideia era dele goleador e não dele com cartões. Tem piada. Rui, mas lá está, o Filgueira é um nome que está muito presente nas nossas conversas, porque ele esteve cá 15 temporadas. É muito tempo. 15 temporadas. Sim. Um defesa central brasileiro. Faz 399 jogos oficiais para o campeonato, portanto quase 400, 108 cartões amarelos e de facto um defesa central que deixou marca. E marcas em alguns adversários, se calhar também. É importante referir isto. Seguramente. Mas não era aquele defesa central que eu te dizia, claro agressivo, violento, caceteiro, se me permites a expressão. Sim. Não era. Agora, lá está, defesa central, com muitos jogos. E não só, não tens essa ideia, e eu também não tenho, e provavelmente é porque também não víamos muitos jogos do Belenenses. O Jorge Costa, eu tenho a ideia que ele, quando queria, conseguia ser mau ao ponto de... Lembro de uma gravata que ele fez ao João Vieira Pinto, num Porto Sporting. Portanto, o João Vieira Pinto estava e deve ter feito outras com o João Vieira Pinto no Benfica. Mas uma gravata impensável, que depois, logo a seguir, foi pedir desculpa. Portanto, havia dualidade. Era, na cabeça de Jorge Costa. Na cabeça do Filgueira, não havia assim, mas também porque não o seguia, eu. Tanto.
Portanto, para mim, ok, Belenenses Mas tu de vez em quando até ias... Ele foi expulso. Ias ao Restelo de vez em quando, não ias? Quando eras miúdo? Miúdo, mas não, mas isto já é mais Filgueira, sim, já não me lembro, devo ter ido uma vez ver este Belenenses, o outro é que via com o Jorge Martins, sim. uma boata de um lado nova, ia muito como o avô. Aqui não ia. Portanto, a minha ideia do Filgueira era os tais 3 golos na primeira parte. E não esta. Mas, atenção, os dois convivem bem, não é? Não estou a falar de um Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É assim. Ele era assim. Eu é que não sabia. Jorge Costa, a gente já sabia de gingeira. Não foi uma surpresa dizeres-me esses números. Até porque também os árbitros, a partir dos anos 90, portanto, a partir do momento em que o João Vieira Pinto e o Jorge Costa sobem a séniores, o jogo torna-se muito mais físico, e já falámos aqui da ausência do número 10, em que é só defesa ou ataque, não é? E a década de 90 também foi muito violenta, muito violenta. Na relva e nas bancadas. Tudo. E isso também provoca, dá cada vez mais choques, não é? no futebol, mais entradas, e então é normal, há cada vez mais cautelas, portanto não podes bater em ninguém, não podes fazer uma falta sobre o menino do campeonato, não é? Não digo que seja o menino querido dos adeptos. E portanto tudo, se calhar à mínima falta, às vezes há um certo exagero. Ou não. A verdade é que o jogo é muito mais físico e por isso é que os jogadores têm muito mais cartões. E a verdade é que esta lista é encimada por 2 campeões do mundo, sub-20, Jorge Costa, e um bicampeão do mundo, o João Vieira Pinto. Exatamente. Depois aparece então o nosso querido Luís Filgueira. E no quarto lugar, mais um defesa central, atual treinador do Sporting Clube de Braga, Artur Jorge, que viu para o campeonato 99 cartões amarelos em 241 jogos oficiais, 13 participações em edições da Liga Portuguesa. Tive quase. O Artur Jorge também era defesa central forte na marcação, durinho, rijo, emocional no campo também. Portanto, devo dizer que o Artur Jorge aqui não me surpreende. Não, nem a mim. Neste quarto lugar. Eu acho piada a serem jogadores do Porto, Benfica e Sporting no topo, não é? E depois os outros cá para baixo. O Braga, estamos a falar de um Braga que já despertava. Sim, na Europa, não é? Começava, não é? Já começava o Artur Jorge, muitos jogos. O Braga tinha a iniciativa e, portanto, a defesa obviamente ficava mais exposta. E ele, sendo titular anos e anos, é claro que sofria com as diabruras dos adversários e tinha que ser obrigado de vez em quando a fazer falta, daí os amarelos. O Artur Jorge fez uma carreira muito bonita com a camisola do Sporting Clube Braga. Foram 13 épocas na primeira divisão nacional e, portanto, estes 99 cartões amarelos em 241 jogos não são, lá está, absurdos. Não são absurdos. Ainda para mais, lá está, ele não era numa altura ainda que havia muitos líberos ainda, não é? Sim. Aquele central que ficava mais nas costas, a controlar a profundidade. O Artur Jorge não, era um defesa central de marcação, puro e duro. É verdade. Quinto lugar nesta lista de jogadores com mais cartões amarelos na Primeira Liga. Tchananana. Um lateral esquerdo. Bom rapaz, boa gente. Fernando Mendes. Pois. Aparece aqui com 98 amarelos. Jogou imenso. Em 320 jogos oficiais, 17 épocas 17 anos, ao mais alto nível. Sim. Eu, por acaso, tenho a ideia dele como jogador irreverente. Portanto, que muitos cartões, imagino, tenham sido por bocas, não é? Fervia em pouca água, como tu dizes. Fervia, sim. Mais um muito emocional. Por acaso, nestes 5, o João Vieira Pinto e o Jorge Costa também eram homens de se expor perante o árbitro, né? de opinar, de pedir explicações. E o Fernando Mendes também o via assim, muito espigadote. E o Fernando, ele tem uma carreira riquíssima, porque ele joga portanto, Porto, Benfica, Sporting, Belenenses e Boa Vista. Joga nos 5 campeões, sempre que chega ao Boa Vista, antes do Boa Vista ser campeão, não é? Será o único a ter jogado nos 5 campeões nacionais? Diria que sim. Sim, também eu. Lembro agora disso. É incrível. Também. Claro, sim. É uma marca. Curiosamente, na seleção tenho a ideia que ele nunca foi o dono do lugar. Não. Foi jogando, mas... Sim. Não, nunca foi.
Nunca foi. O que eu tenho noção, sei lá, Rui Jorge, Dimas, não é? Paulinho Santos, Paulinho uma Santos, fase, exatamente. uma fase até... Paulinho Santos, e depois houve, não sei, se calhar na fase mais interessante do Fernando Mendes, ele, não sei com quem é que ele competia, se calhar com o Paulinho Santos, não? Provavelmente. Na seleção, digo. Porque ele tem aqui esta fase muito boa no Porto, em que faz muitos jogos, de facto. Depois faz uma grande época no Belenenses com o João Alves, em que é novamente chamado à seleção, mas ele não acaba por nunca se... E depois ele no Vitória tem uma época em que marca 10 golos, não tem? Na segunda divisão. Ora, vamos... Já te digo, Rui. Rui. Vitória FC, Futebol Clube. Há uma época da segunda de honra em que ele marca 10 golos. Vamos a isso, amigo. Sabes que os teus desafios são sempre aceitos por... Certíssimo. 30 jogos, 10 golos. Com a camisola do Vitória Futebol Clube de Setúbal. É com o Jorge Jesus, esse Vitória, não? Ora, vamos lá ver. Eles ver. sobem de divisão. Época 2000-2001. Na segunda liga. E o treinador desta equipa era o senhor Jorge Jesus. Pois. Começa o Rui Águas... Ou seja, nós temos aqui o Rui Águas e o Jorge Jesus, portanto não sei quem é que começa a época. O Vitória teve 2 treinadores nesta temporada, isso é certo, o Rui Águas e Jorge Jesus. Algum deles terá começado e o outro acabado a temporada. Mas lá está, o Fernando Mendes aqui com muito bons números. Portanto, 2001 já teria quantos anos? 30 e muitos? Já. Aqui já estava numa fase ascendente. O Fernando, ele acaba por fazer pela seleção 11 jogos apenas. Pois. É pouco. Sim. Claro que sim. Para a carreira que teve, um jogador que faz ali 3 anos no Porto muito bons, entre 96 e 99. Mas enfim, é apenas mais um nesta nossa lista. É o 5º classificado. E portanto, Ruizinho, para fecharmos o top 10, vamos aqui com mais rapidez. Sim. Vou já dar-te 5 nomes de rajada. Carlos Secretário aparece com 95 cartões amarelos. Ricardo Silva, defesa central também do Boa Vista e do Porto, 94. Lado a lado com Luís Manuel, que ainda foi falado no programa do Benfica Boa Vista. Sim, verdade. Que era um médio defensivo também agressivo. 94 amarelos. Depois, no 9º lugar, Maxi Pereira, sem surpresas, com 93. E a fechar o top 10, um defesa central que está bem com a vida, nota-se. O Gaspar, bom contador de histórias, bem humorado, bem disposto. E era um defesa central também com alguma qualidade. Chegou a jogar no Futebol Clube Porto, chegou a jogar no Real Madrid Futebol Clube Porto e fecha este top 10 com 92 cartões amarelos. Pois, é engraçado porque de facto são todos nomes que nos sugerem alguma coisa. Deste top 10 só há 2 estrangeiros. Também é engraçado, que é o Filgueiro e o Maxi. É. Eu lembro de fazer uma vez uma reportagem sobre a primeira expulsão do Maxi e depois fazer um comparativo porque o Maxi foi expulso, não sei, muito tempo depois de ter cá chegado, não é? Então acabei por fazer um comparativo com outros jogadores que também demoraram, que eram agressivos a ir à bola. Sim. E não só. Fazer um comparativo com outros jogadores de grandes só, que demoraram tempo a ser expulsos, né? Então até cheguei à conclusão que o Moser, por exemplo, nunca tinha sido expulso. O Moser? Sim. Nunca foi expulso? Não, aqui em Portugal, atenção. Coitado do Semedo. Estou a falar. Tu dizes Moser, eu lembro-me logo do Semedo. Estou a falar da primeira divisão, claro. Até não sei qual foi o... Não sei se o Maxi foi expulso no Benfica ou no Porto. A primeira vez. Já não Maxi Pereira. Isso é... são dúvidas existenciais que tu colocas durante o programa e nós temos que responder a quem nos ouve. Maxi Pereira. Vamos lá. Senhor Maxi. Maxi Pereira, aí está ele. Victório e Maximiliano. Ele... Como é que vamos ver então aqui agora os totais do Sr. Maxi? Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Maxi Pereira foi expulso. Aí está. Ao centésimo.
62º jogo. 1-6-2. Portanto, ele demorou 162 jogos até ser expulso. Até ser expulso. Já estava no Porto? Ou ainda no Benfica? Não, Benfica. Ainda no Benfica. E, por exemplo, o Veloso demorou, e este demorou não é corrosivo, é uma realidade, não é? 433 jogos a ser expulso. O João Pinto do Porto demorou 283 jogos. E o Oceano, estou aqui a falar de jogadores que eram muito físicos, muito né? físicos, sim. O Oceano, 218 jogos. Ok. Pelo Sporting. Okay. E depois eu lembro-me que havia aqui uma vertente Moser. Que eu, quando cheguei a essa conclusão, fiquei... Espera aí. Maxi, cá está. Deixa eu ver. O André demorou 198 jogos. E o Moser não demorou. O Moser fez 117 jogos e nunca foi expulso. Exemplares. 117 jogos, marcou 11 golos, 6 dos quais na época de estreia, 87-88. A única em que tem mais golos que cartões. 6 golos, 5 cartões. Sempre amarelos, não é? Exemplar, insisto. Vermelhos nem vê-los, e o momento mais alto é aquele do... Tu tens o Semedo, não é? E eu tenho o Fernando Couto, que é o Bobby Robson diz... Moser 2, Fernando Couto 0. Fernando Couto 0. E há outra entrada do Moser, tenho perfeitamente claro na minha cabeça, estou a ver esse jogo em casa, com o meu pai, certamente, uma entrada de carrinho junto à linha lateral, não sei quem foi a vítima, já não me recordo, nem sequer o jogo. Mas é que o Moser vai mesmo a deslizar pela relva, pá, e o carrinho acerta mesmo em cheio. Quem nos está a ver com a imagem, no pobre rapaz, na zona do joelho, pá, e leva-o para fora do campo. E não foi expulso. Se calhar um amarelo. Talvez um amarelo. Mas foi daquelas entradas que eu tenho também na minha cabeça, tipo, meu Deus, Moser. Olha, tenho aqui o Álvaro, 224 jogos. O Álvaro Magalhães. Álvaro Magalhães também era rijinho. Também era duro. Rijinho. 224 jogos, certamente. Ruizinho, diz-me. O Álvaro nunca foi expulso na primeira divisão. Nunca foi expulso. 224 jogos é o número dele na primeira divisão. Nem só foi expulso. Não, só foi expulso na segunda por Leixões. Lá está, tiveste bem, só foi combinado. Não. 9-2, 9-3, foi expulso aí. Como sabes, eu acompanhava muito Leixões e lembro perfeitamente do Álvaro acabar lá a carreira. Olha, não tinha essa noção. Estou a ler aqui um texto. Lembro-me muito bem disso. 9-2, 9-3. O André foi expulso por Jorge Coroado. O Oceano foi expulso por António Costa. João Pinto foi expulso a primeira vez. José Guimar. O Veloso. António Veloso. O Veloso foi expulso uma vez. Só que esse jogo foi anulado pela Federação Portuguesa de Futebol, que é o tal do Canija. Incrível. Do Benfica Sporting. Mas depois a FIFA repôs. Portanto, de facto, o Veloso foi expulso uma vez. E foi Jorge Coroado, mais um. Portanto, o Jorge Coroado... Essa história da expulsão de Canija também é mesmo anos 90 Portugal, não é? Anos 90 Portugal. Muito mau. É um atestado de incompetência à Federação. Meu Deus. Para a FIFA dizer não. E o jogo ainda se realizou no Restelo. Incrível. Já em final da época em que nada ia mudar. Portanto, o Sporting estava em segundo, o Benfica em terceiro, acho eu. O Sporting em segundo estava. E mesmo assim fez esse jogo. Anos 90, saudades. Ruizinho, vamos então agora saltar para a segunda lista. Bora. Que é a lista dos jogadores expulsos com 2 amarelos. 2 amarelos. Portanto, duplo cartão amarelo. E o líder incontestado desta lista é um defesa central formado no Benfica, com passado nas camadas jovens. Sim. Recordo-me dele no Alverca, no Vitória de Setúbal. Hugo Costa. Hugo Costa. 12 vezes expulso por duplo cartão amarelo em 223 jogos oficiais. É muito amarelo. Lembras-te do Hugo Costa? Lembro-me, sim, no Alverca, sim. Falaste no Alverca e lembro-me dele lá. Mas não me lembro de mais nenhuma situação. Depois, quando fiz a pesquisa, percebi que ele, nas camadas jovens, jogava no Benfica do Domingues, por exemplo, e que nunca jogou no Benfica, equipa A, embora tenha feito lá toda a formação. E o que é uma situação ainda hoje muito corriqueira, não é? Sim. Não fazer parte das opções dos séniores. E este número é uma coisa extraordinária.
Até porque, se formos ver o resto, vermelhos diretos é só um, não é? É só. Portanto, ele no total tem 13, mas 12 é por duplo amarelo. Duplo amarelo. Foram 2 faltinhas e ele foi expulso 12 vezes. O Costa, de facto, tem um percurso nas camadas jovens muito interessante. Ele vai a 2 europeus, um de sub-16 e um de sub-18. Ele faz tudo, não é? Vai ao torneio de Toulon, também em 93, e no mesmo ano vai ao Mundial de sub-20. É um Mundial maldito porque Portugal era bicampeão em título e na Austrália não passa da fase de grupos e marca só um golo em 3 jogos. Foi uma decepção. Foi uma decepção esta equipa, sim. É uma equipa com quem? Com o Litos. Estávamos mal habituados, pensávamos que ia ser todos de 2 em 2 anos. João Oliveira, não, Porfírio, Litos, Porfírio, e estava lá o Costa. Pronto. O Costa era um dos centrais desta equipa. E jogou, não? Os 3 jogos? 2, fez 2, okay. Fez 2 dos 3. Oh, Rui, depois o Costa tem uma carreira na primeira divisão aceitável, faz muitos anos no Alverca, 4, Beira-Mar, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, ainda vai ao Leiria mais 3 anos, com uma pequena passagem por Inglaterra, Stoke City, e 2 épocas na Alemanha no Oberhausen. Sim, ele deste divisão na última época lá. Portanto, o Costa é o líder incontestado desta tabela de expulsões por duplo amarelo, e logo a seguir aparecem, 3 jogadores. Mas há um que é assustador, o número de jogos, não é? É incrível. Raul Silva. E este eu lembro-me. Raul é muito recente. É Braga, Marítimo e Estoril. Marítimo. Era mesmo. Lembro muito dele no Marítimo. Não sei desculpa uma expressão, tu és uma pessoa bem educada. Carroceiro. Era mesmo carroceiro a jogar, não era? O Raul Silva. Tinha um bom pé esquerdo, mas era muito agressivo, muito descontrolado a jogar, não era? Fazia faltas sem necessidade, absurdas, algumas estúpidas mesmo, e violentas. Ele não foi expulso na estreia, por exemplo. Tu consegues ver isso aí? Consigo. É? Consigo ver. Vê lá, eu tenho ideia que... não sei porque tenho... Mas eu gostava de que aplicasses alguns adjetivos ao Raul Silva também. Rui. Para não ficar sozinho. Se não estou aqui desamparado. Raul Silva. E estou a ver aqui, no top 10 também é o único estrangeiro. É tudo portugueses. Espetacular. Mas 9 duplos amarelos é muito para 137 jogos. Isto é que é... O Raul Silva, que ainda joga futebol, está aí nesta equipa mítica que nos deu o Timofte Universitatea Craiova, na Roménia. Está lá a jogar o Raul Silva. Ele estreia-se aqui em Portugal na época 14-15 pelo Marítimo. Espera aí, falta aqui uma coisa, tenho que estar logado. Não estou com o meu login feito, portanto, estou logo mal. Eu vou... Rui, mas vai falando sobre esta lista enquanto eu procuro lá, aqui 25 de janeiro de 2015, não sei se foi essa a estreia, Marítimo 1, Porto 0. Gol de Bruno Galo. Lembro-me perfeitamente deste jogo em que o Porto dominou intensamente e até o empate já era injusto, então perder. E o Raul Silva foi expulso aos 77 minutos por duplo amarelo. E se não me engano, isto foi a estreia dele. Eu lembro-me disso. Lembro-me de pensar, então este estreou-se aqui e é expulso já. E janeiro sequer até bate certo com o mercado. Mas eu já estou logado. Isto pode ser uma ideia errada da minha parte. Não me está a aparecer aqui essa informação. Certíssimo. É a estreia dele? 25 de janeiro de 2015, Marítimo 1, Porto 0. O Sr. Raul Silva vê um vermelho direto aos 77 minutos. Tenho aqui duplo amarelo, vê lá. Ora, deixa-me lá ver. Quem é que tem razão? Tá bem. Vou já retificar aqui. Vou aqui à ficha de jogo agora. E duplo amarelo, sim senhor. 35 e 77. Pois, 77, exatamente. Raul Silva foi expulso, certamente bem expulso, diria. João Capela. Neste jogo entre o Marítimo e o Porto, ganho pelo Marítimo nos Barreiros. Perfeitamente deste jogo. Eu estava no I, portanto eu devo ter feito este jogo. Este jogo contribuiu muito para o adeus do Lopetegui. Diga-se passagem. Sim. Mas eu lembro-me da estreia e pronto, e ficar agarrado a este nome. Para lá, deixa eu ver o que é que ele faz no resto. Aliás, e depois foi não contribuiu para o adeus do Lopetegui, porque o Lopetegui ele vem em 2014 para o Porto, ele faz 14-15 e depois faz ainda 15-16 e é despedido no início de 2016. Isto é um ano antes. Estava a antecipar uma temporada. Sim, Lopetegui, as minhas desculpas.
Rui, mas o Raul Silva era mesmo... É que ele faz apenas, em Portugal, 137 jogos. Sim. Vê 57 amarelos e foi 9 vezes expulso por duplo amarelo, mais 2 por vermelho direto. É muita coisa. Muito 11 expulsões com estes números é assustador. Portanto, ao lado dele, o Ricardo Silva é um menino. E o Luís Manuel, que também foram expulsos 9 vezes por cartões amarelos. 2 meninos. São 2 meninos, porque fazem muitos mais jogos. Muito mais, sim. Não há comparação. Esse Raul Silva, de facto, era muito irascível. Pronto. Se o Jorge Costa e João Pinto ferviam um pouco a água, ele não via água, ele fervia sempre, entrava já a ferver. E no Caldeirão dos Barreiros tinha esse... Exatamente, fazia sentido. Exato. Rui, no grupo dos quintos classificados, portanto, gente que foi expulsa 8 vezes por duplo amarelo, há aqui alguns números engraçados. Sim, vamos a eles? Vamos, claro, sim. Pedro Barbosa. Verdade. João Vieira Pinto. Uhum. João Manuel, o saudoso João Manuel, que eu gostava tanto dele como jogador, era super elegante, um médio de grande qualidade da União de Leiria, que nos deixou muito cedo com uma doença terrível. Bobó, Sérgio Cruz, defesa central, e o Rui França, que é um médio mítico também do Salgueiros, não é? O grande Rui França. O Rui França era brutal. O Rui França foi uma vez à baliza, no Salgueiros, claro, expulsão do Madureira. Ele foi à baliza e cumpriu. Eu tenho essa ideia na cabeça. Posso contar só uma história para nos rirmos um bocadinho? Conta, claro. Há uns anos tivemos um estagiário no Vinho e nós levámo-lo a crer que este Rui França, médio do Salgueiros, era o mesmo que agora é repórter da Sport TV na Madeira. Não sei se estás a ver quem é o Rui França. E então colocamos o estagiário a ligar ao Rui França, partindo do princípio que ele tinha sido futebolista da primeira divisão. E o bom do Rui França, obviamente, disse: Não, meu amigo, não fui eu que joguei o futebol no Salgueiros. Aquelas praxes exato. que não fazem mal a ninguém. Era um jogador interessante e que participou naquele Salgueiros europeu. Portanto, participou no Salgueiros. Tipo Jorge Plácido. Sim, Jorge Plácido, Milovac, Nicolites, Madureira na baliza, lá está, não é? Pedro Reis, de quem falámos no primeiro Destino de Saudade. Omnipresente. E pronto, o treinador era o Zoran Filipovic. E era um jogador muito interessante. E falaste de Sérgio Cruz também. Sérgio Cruz, defesa central também, com uma carreira muito grande. Dele no Passos Ferreira. Na Primeira Liga. Ele foi formado no Porto, curiosamente, as camadas jovens. Depois joga muitos anos no Passos Ferreira. No Passos. O Bobó aqui, o nosso amigo Bobó, não surpreende por ir além. Não, claro, não. Apesar de ele ter feito 15 épocas na Primeira Liga, portanto, muitos jogos, 318, foi apenas expulso 8 vezes por duplo amarelo, mais 5 por vermelhos diretos, mas já lá iremos. E depois há aqui dois, o João Manuel surpreende-me, porque era um jogador muito sereno, cerebral, tranquilo, não diria que ele tinha sido expulso 8 vezes por duplo amarelo. Depois, a tal dupla, não é? E peço que fales sobre essa dupla. Sim, João Pinto e Pedro Barbosa. 2 craques. Eram muito... eram levados a breca, não é? Aliás, o Sporting houve uma época em que teve mais metade da equipa era assim para o refilão. Rui Jorge, Pedro Barbosa, Paulo Bento, Beto, João Pinto, acho que disse 5. Já são muito refilões. É quase metade de uma equipa. São muitos refilões. Eu lembro-me que era uma equipa que puxava muito dos galões. Não era fácil arbitrar estes jogos. E estavam sempre ali de volta. O Barbosa, tenho a ideia dele ser expulso tanto no derby como no clássico. Também tenho a ideia de não marcar grandes golos tanto no derby com o Benfica como no clássico com o Porto. E a Alemanha. E a Alemanha. Tenho um golo nas Antas, parece-me. Acho que é meia final da taça, em que ele isola-se pela direita e finge que remata, e acho que é o Jorge Costa que vai de carrinho e depois pica a bola por cima, não sei, de guarda-redes. O Barbosa jogava muito. É um grande golo. Era um craque. Era espetacular, mas depois também se perdia nestas coisas de falar com o árbitro, porque o árbitro muitas vezes também é um ator do jogo, podia passar despercebido, às vezes não passa. E a verdade é que os árbitros são muitas vezes vítimas dos mídia, porque são escrutinados como devem ser, mas a verdade é que há muitos jogos que não são nada fáceis de arbitrar. Hoje em dia, ok, com o VAR já há aqui uma rede de segurança interessante, mas naquela altura eu vi alguns jogos que era quase impossível não cometer erros.
É que aquilo era tão, a sinfonia naqueles ouvidos era tão permanente que te levava depois a também, enquanto árbitro, a teres algum descontrole emocional. Não era fácil. Não era fácil. Claro depois havia árbitros melhores, outros muito fraquinhos. E sabes lá tu o que é que se passava antes e durante os jogos, não é? Exatamente. Porque é notório, mesmo sem VAR, não é? Mas com as câmaras, é notório que os jogadores ofendem o árbitro, a torto e a direito, não é? E o contrário é inadmissível. Tal como na rua, de ofender um agente da autoridade é possível, o contrário é impossível. Portanto, é muito difícil manter a cabeça fria e arbitrar em condições, porque tu também és humano e primeiro erras, não é? Numa jogada que estás de costa, que estás a ver um lance à tua frente, mas se a bola está à frente dos jogadores, não podes estar a ver tudo, não é? Por isso é que há os fiscais de linha, também é verdade. Sim. Mas é muito difícil e os árbitros muitas vezes enganam-se, muitas mesmo. Porque os jogadores também se enganam a fazer os passos. Sim. Só isso, né? Que é o trabalho deles, quantas vezes de um passo de um lado para o outro eles erram a medida ou a força. Devemos fazer um programa sobre os árbitros míticos da Primeira Liga. Também até porque tens boas histórias, porque foste entrevistar alguns deles, Rosa Santos, Veiga Trigo. Portanto, há aí algumas histórias giras. Sim. Daria também um bom destino de saudade. É um exercício complexo porque eu tenho ideia que os jogadores não são seguidores dos árbitros, ou seja, não são se é o árbitro X ou o árbitro Y, eles não ligam nenhuma. Eu até acho que muitos jogadores chegam ao campo e não sabem quem é o árbitro. Só quando vêm lá no aquecimento, opa, és tu. Digo eu. Acredito. Acho que essa missão maldosa faz mais parte do universo dos dirigentes e dos adeptos. Uhum. Acho que os jogadores não estão minimamente interessados em quem é o árbitro ou quem não é. Poderá haver um ou outro que siga, sim, mas 90% deles a carreira do... Agora, 95% deles não estão. Neste mundo global, nestes campeonatos globais em que a maioria dos plantéis tem estrangeiros, não estou a ver um argentino saber que para a semana vai-me calhar este. Não sabem, não é? Não. Nem sequer os portugueses. Agora, é claro que os jogos fazem faísca e o Pedro Barbosa e o João Vieira Pinto e o Jorge Costa, embora, que falámos, já agora, eram muito... Sem dúvida. Eram muito difíceis. Para complementar a tua ideia, com a qual concordo em absoluto, aliás, como é habitual, também é curioso, ou seria importante, haver uma indicação aos jogadores de o perfil deste árbitro é assim, podes falar mais ou podes falar menos. Eu quando jogava a bola, é um nível muito mais baixo, nem se compara. Não, mas isso é importante. Nós chegávamos, eu não sabia quem me ia arbitrar, porque não havia aquela divulgação de quem é o árbitro. Nós chegávamos lá amanhã, ao domingo de manhã, ou sábado à tarde, domingo à tarde ao campo, e olha, hoje é aquele tipo que nos apitou no campo de Ramaldense, lembras-te? Uhum. E o treinador, lembro perfeitamente disso, o nosso treinador tinha quase, quando eram aqueles árbitros mais emocionais e autoritários, atenção que com este tipo não podem falar. Lembro perfeitamente disso. Hoje não podem falar, porque já sabem que vai acontecer isto. Portanto, na Primeira Liga, onde é tudo mais estudado, também seria interessante haver esta pedagogia de, com este árbitro não falem tanto, tenham mais cuidado. Pois havia... O Veiga Trigo, por exemplo, não é? Veiga Trigo, ele não aceitava. Martins dos Santos também. Enfim, há muitos árbitros que são conhecidos. O pai do Artur Soares Dias arbitrou-me 2 ou 3 vezes no Distrital. Tramado, pá. Que era só Soares Dias ou não? Soares Dias. O Artur é que pôs o Artur. Para distinguir. É que ficou com 3 nomes. Embora acho que ele se chamava-se Manuel Soares Dias, tenho ideia. Okay. Mas era, truculento, pá. Agora estava a falar disso e eu lembrei-me, estava a falar dos escalões cá para baixo, mas eu lembrei-me, na primeira divisão, o Schmeichel chega a Portugal em 99, para fazer a época 99-2000. Peter Schmeichel. E ele em janeiro dá uma entrevista ao José Manuel Delgado, que também tinha sido guarda-redes para a bola, e em que há lá um destaque da entrevista que é dos árbitros. E ele diz, o Schmeichel, não compreendo como é que a vossa cultura portuguesa divulgar os árbitros e falar sobre os árbitros. Tipo, a notícia é Jorge Coroado vai apitar o Sporting Benfica. O Schmeichel não entendia isso. Schmeichel dinamarquês, com vida feita no Brøndby, mas muito no Manchester United, em Inglaterra. Isto foi há 25 anos. E continua. Sim.
quando sai o árbitro para uma meia-final da Taça da Liga, para uns quartos de final da Taça de Portugal, as pessoas falam disso como se fosse uma coisa de última hora muito importante. Não é. Não é importante de todo. Não devia ser divulgado. E não é para desprezar o árbitro. É claro que ele é uma parte do jogo importante, mas divulgar porquê? Qual é que é o interesse disso? Eu não sou muito de causas perdidas, mas essa da arbitragem é uma causa perdida. Sim, causa claro. perdida em que aspecto? Não é no aspecto de acho que nunca será bem tratada pelos restantes agentes do futebol, percebes? Portanto, andamos aqui há 40 anos a ver futebol. Não vale a pena. Na primeira divisão, não vale a pena. Sempre foi assim, sempre será assim. E atenção, eu estou a falar do Schmeichel, que vem de uma cultura nórdica / inglesa, mas Urs Meier apitou o Inglaterra-Portugal do Euro de 2004, em que anulou um golo ao Lampard num prolongamento, que seria o 3-2, e portanto inviabilizava o desempate de penaltis. Sim. A não ser que o Rui Costa ou o Postiga tirassem mais um coelho da cartola, mas anulou do 3-2 por falta do Campbell sobre o Ricardo. Portanto, foi um canto. Sol Campbell. E ele, Urs Meier, no dia seguinte, à porta do hotel em Lisboa, tinha não sei quantos fotógrafos e jornalistas de todos os jornais ingleses, que não têm nenhum desportivo, mas têm muitos jornalistas, e ele abriu a caixa de e-mail dele, tinha milhares de mensagens de ameaças de morte. Porquê? Porque os jornais ingleses deram o e-mail dele e o telefone. Não fazia ideia disso. Da empresa. Urs Meier, não sei o que é que ele fazia, não me lembro. Já li, não sei se era seguros, não me lembro. E então teve que ser transportado com escolta policial daqui para Suíça, onde estava a namorada dele, que também era árbitro, e tiveram que portanto, as férias do Urs Meier, depois do europeu, canceladas. Sim, teve de viver escondido sob escolta policial durante uma semana ou duas. E é isto que isto não foi falado nunca. Impressionante. Não foi falado nunca. Não fazia ideia disso. Depois houve um jornalista inglês que 10 anos depois, portanto 2014, sim, foi à Suíça, do The Guardian. Portanto, o Meier deve saber quais são os jornais bons. O The Guardian é um jornal respeitável. O jornal é respeitável. Muito respeitável. Muito bom. Pronto. Ele aceitou a falar com ele, cara a cara. Portanto, o jornalista foi ter com ele à Suíça. Ele explicou tudo e mostrou os e-mails e as chamadas perdidas. É uma coisa de ódio inacreditável. Portanto, eu quando digo que o Schmeichel veio de uma cultura inglesa, calma lá, não estou a dizer que a Premier League são todos santos. Exato. E nós, latinos, é que somos malucos. Poderá haver alguma verdade nisso, mas a realidade é que há muitas pessoas, inclusive jornalistas, que é péssimo para nós, que se veem envolvidos e que acicatam estes movimentos todos que não fazem sentido nenhum no futebol. Se errou. O que é que a gente pode fazer? Olha, o gol do Maradona. Não é? Ruizinho. Falaste muito bem. Falaste muito bem. Pode dizer, não vi, o que é que se pode fazer? Sinto que estás motivado para falar sobre os jogadores com mais cartões vermelhos. Aliás, atingimos agora o Nirvana destas tabelas, não é? Cartões vermelhos diretos na Primeira Liga Portuguesa. Há aqui dois nomes que comandam esta lista. Eu sei que um é teu conhecido, não sei se é amigo ou não, mas quase. Se não for quase. Sim. É muito boa pessoa. Rui Jorge, boa gente. Sim. O atual selecionador nacional do Sub-21. Lateral esquerdo de muito bom nível do Porto, Sporting e da seleção. Foi 7 vezes expulso com vermelho direto na primeira divisão. Ele tem 293 jogos oficiais. Duvido que algum tenha sido justo. Exatamente. Ao lado dele, neste topo, Rafi Kalich, que conseguiu esta proeza em apenas 116 jogos. Em menos 180 do que o Rui Jorge, não é? Rui Jorge, sim. Incrível. Portanto, é... Sim. O Alich era canela, era tudo. Era tudo. Era um argelino durinho. Era muito duro. O Rui Jorge, lembro-me dele no Porto e no Sporting muito bem. Aliás, vi no Jamor um gol dele ao Sporting na final da Taça Portugal 93-94, num jogo que não teve
não, que teve o vencedor foi, não é? Rui Jorge, Vigacic, e depois foi o Aloísio de penalti. Nesse jogo, por acaso, quem foi expulso foi o Peixe e o Capucho. O Rui Jorge, lembro que ele no Sporting, onde atingiu mais protagonismo por ter jogado mais épocas, parece-me ou não, do que no Porto. Será? Vejo já rapidamente isso. Tenho dúvidas, porque eu acho que foi muito ela por ela. Ela por ela, é possível, sim. Ele era muito de... Vamos ver aqui. Era muito de falar com os árbitros. Pronto, eu já disse aquela turma do Sporting, não é? Também havia turmas do Porto, bolas. Então. Jorge Costa, Paulinho Santos, secretário. Sim. Domingos também, às vezes. Óbvio. E Trabaía, era muito. 6 no Porto, 7 no Sporting. Pois não é nada, não é diferente. Pronto, é uma época só. Mas eu no Sporting tenho mais memória, se calhar porque foram épocas mais recentes, não é? E de ver esses jogos. E ele tinha uma... Engraçado que ele cá fora está sempre com o ar mais cool do mundo, não é? Mas lá dentro ele também tinha esse ar, mas depois também quando virava era tramado. Mas, lembro de uma primeira página da Bola. E o que é engraçado é que eles são todos muito amigos, o Paulo Bento, o Rui, o Pedro Barbosa, e tinham todo o mesmo perfil de malandrecos lá dentro. E eu esqueci-me de um de Sporting, Sapinto, nesse Sporting. É outro patamar. Nesse Sporting. O Rui Jorge, lembro de uma manchete, não era manchete da Bola, fazia parte da primeira página, que tinha saído não o áudio, mas sim o relatório do árbitro. Então o Rui Jorge tinha sido expulso por chamar urso ao árbitro. És um urso. Urso Maier. Desculpa. Lindo. Não resisti. Não, urso. E portanto eram o vernáculo podia ser muito, muito pior, não é? Sim, És sim, um sim. urso, não é assim uma é uma expulsão bem-vinda. Sim. Até era uma coisa quase gentil. Exatamente, achei piada essa primeira página da Bola, porque destacaram de facto o vermelho, a imagem, a fotografia era o vermelho e o Rui Jorge, e por baixo, entre aspas, és um urso. Mas sim, Rui Jorge, de facto, 7 vermelhos. Rui Jorge e o Alice também. 7. A seguir aparecem o Sérgio Duarte, histórico médio defensivo do Farense e do Boa Vista, com 6 cartões vermelhos, lado a lado com o Sr. Pepe. Sim. Defesa central do Futebol do Porto, ainda em atividade, e muito bem, continua a jogar e a ser um pilar obrigatório na equipa de Sérgio Conceição, que também foi expulso 6 vezes com um cartão vermelho direto. A seguir, Ruizinho, para fechar o top 10, aparece aqui um grupo alargado de jogadores com 5 cartões vermelhos diretos. Bobó, novamente aqui ele. Sim. Litos, defesa central, campeão pelo Boa Vista. João Pereira, lateral direito. Maniche, João Vieira Pinto, Pedro Barbosa. Estes aparecem sempre. E o Zé Manel, que ainda joga agora... não, é o Zé Manel que jogou no Boa Vista e no Passos. Aliás, o Boa Vista aqui tem Zé Manel, João Vieira Pinto, Litos Bobó. É giro. Bem representado, Boa Vista. Está forte. Com gente boa. Ruizinho, já vamos aqui com 51 minutos de programa. Portanto, eu até sugeria... Agora temos de dar o total, não é? Ou não? Exatamente, até agora temos que ir ao total. Vamos a isso? Vamos, claro. Então, diz-me aí. Ora bem. Peraí, como é que nós chegamos agora aqui ao total? Como é que chegamos aqui ao total? Totais. Todos. Agora vamos lá ver. Aqui está. Tararará. Pois é. Quem é? Diz aí. Ora bem, isto aqui está com algumas dúvidas. Então. Não, aqui com o telemóvel tenho dúvidas que isto seja fidedigno. Acho que estes valores não estão aqui a bater bem. Olha. Portanto, eu sugeria não nos atravessarmos com estes totais. Ah, é? Está bem. Porque eu tenho dúvidas que eles sejam, de facto, reais. Porque eu estou a procurar mal. Mas eu diria que, por exemplo, que aqui o Bobó, com 13 expulsões no total, andará lá muito perto do topo. Ok, total. Então, 13 era o Bobó, João Vieira Pinto. O João Vieira Pinto também tem 13 e o Pedro Barbosa também tem 13. E aquele que tem... Tu, quando te referias aos totais...
Pois, também queria amarelo, sim. Tá bem. Não, mas agora vamos só aos expulsos, tens razão, não é? Portanto, estavas a dizer incluir os amarelos pois, também, já agora, e os vermelhos, não é? Sim. Isso aí haverá forma de saber, mas eu não tenho aqui essa lista. Ok. Portanto, Olha, portanto, o topo são 13 vezes expulso. Exatamente. E é o Costa, Bobó, João Vieira Pinto, Pedro Barbosa. São os que temos aqui com 13. Com 13, sim. Com 13. Vamos lá ver aqui se não está a faltar ninguém. O Costa, o Raul Silva, o Ricardo Silva 13 também. Também, pois era. Ricardo Silva era mais 13. esse. Eu pelo que vi, eram só esses. Portanto, são os recordistas 13 vezes expulsos este quinteto. O Rui Jorge tem 13. O Rui Jorge também. O Rui Jorge também. 6-7. O Rui Jorge também. 6 duplos amarelos e 7 vermelhos. É um sexteto de grande nível. De facto, eu levei os totais para, portanto, expulsões, número de expulsões totais, pois. E não número de cartões vistos no total. Rui, despedimos com este sexteto de grande qualidade e vamos avançar para o domínio esportivo, porque o senhor que lá está também merece uma história só para ele, porque, enfim, então não. Já vão perceber. Domingo Desportivo. Ruizinho, nós até agora falamos aqui só de gente boa, gente que não faz mal a uma mosca, não é? Porque agora este senhor, este é assustador no que diz respeito à folha disciplinar. Queres apresentar a personagem? É o Passos do Estoril. Nós há bocado falámos do Cunha como jogador da formação de Benfica, o Passos também. O Costa. Desculpa. Costa. O Cunha foi, infelizmente, também... Sim, é verdade. E eu estava a olhar para ti e juntei. Exatamente. O Costa, exatamente, da formação do Benfica. Este Passos também, nos anos 90, portanto é um pouco antes do Costa. Treinados pelo Nené. E ele tinha como companheiros de equipa Palmadeira, Paulo Sousa e o Rui Costa, todos campeões do mundo. Uns em 89, outros em 91. Formação do Benfica, não é? Do Benfica, tudo. E depois, lá está, não tinha lugar no plantel do Eriksson, em 89, e foi para o Estoril, segunda divisão, Zona Sul, o treinador Fernando Santos. Fez lá a carreira toda, não é, Rui? Depois como sénior. Sim. E o Estoril sobe e dá-se a estreia do Passos na primeira divisão. E esta história é engraçada pelo número inusitado de cartões, mas também pela realidade do futebol português naquela altura, no início dos anos 90, e que perdurou até meados dos anos 90. Portanto, acho que a partir de 93, 94 acabou. Então o que é que era? O Passos, em 30 jogos, portanto, num campeonato com 18 equipas, 34 jornadas, o Passos fez 30 jogos. Até aqui tudo bem, normal, titular. Nesses 30 jogos, viu 20 cartões amarelos e 5 vermelhos. 20 amarelos e 5 vermelhos em 30 jogos. 20 amarelos e 5 vermelhos. Mesmo assim jogou 30 jogos. A minha pergunta era essa, como é que ele faz tantos jogos? Porque isto tem a ver com os jogos de reservas. Ou seja, tu levavas às vezes 3 jogos ou 4 por ser expulso, e por seres reincidente. Cumprias nas reservas. E cumprias nas reservas. Tanto o Estoril, ou o Sporting, ou o Porto, ou o Benfica, ou o Vitória, ou qualquer clube, podia reagendar os seus jogos de reservas e limpar. Aliás, neste jogo não, na primeira jornada é um Porto Estoril. O Passos é expulso e o André também, do Porto. Eu estava lá, Estavas lá? Estava lá a ver esse jogo. O André leva 5 jogos. Isso é na Moreira, Estoril Porto. Ou não? Acho que não. Então é outro. Não. É nas Antas. Porque houve um jogo que eu fui ver ao Estoril, primeira jornada ou segunda, agosto, claramente. 21 de agosto, o aniversário da minha prima, nós estávamos a passar um fim de semana em Lisboa e fomos ver o Estoril Porto. Lembro perfeitamente. Aqui foi nas Antas. Os dois foram expulsos. O André, sei que levou 5 jogos, porque já folhei os jornais dessa época. 5 jogos, o André? 5 jogos. E só cumpriu 1. Ou seja, a terceira jornada o André jogou. Isto era muito comum. É muito comum haver o número de jogos de castigo dado pela Federação e o número de jogos cumpridos. Portanto, isto dá para todos. Os clubes usavam esse expediente para limpar. Paulo Sousa do Benfica, para o Oceano do Sporting. Os jogos de reservas eram para limpar. Quantos jogos de reservas havia
entre os 2 jogos oficiais. Sei lá. Era uma grande paródia. Ou seja, eu estou aqui a imaginar que havia um jogo de reservas por semana, não é? Imaginemos, o Porto jogava um domingo, depois voltava a jogar no sábado. Sim. Haveria um jogo de reservas na quarta-feira, Claro. a meio da semana, não é? Era o comum, mas eu não entendo. Não entendo isto. Como é que é possível? E o que é estranho é que é que não havia um campeonato oficial de reservas, não é? Não. Os jogos eram... Não. Porque é que... Por isso é que o Jorge Coroado uma vez disse que esse campeonato acabou porque era uma grande aldrabice, não é? Pois. Tal como era uma aldrabice, os jogos da taça. Para mim não faz sentido. Então, se tu és expulso no campeonato E vai ou se tu és expulso na taça. e cumpres na taça porque vais jogar com o Lourinhanense, não pode ser, não é? Portanto, Claro. sabes que vais ter um jogo coisa, levas amarelo para limpar para depois estares na próxima. Gostei do exemplo do Lourinhanense. Que tu aplicas com muito carinho porque a tua família é de lá. Claro, Para quem não sabe, nem atenção. mais, nem mais. Tenho outro exemplo, em 92, 93, mas aqui é a segunda de honra, e é um jogador chamado Kimmel, do União de Kimmel, Leiria. o alemão, sim. Alemão. Michael Kimmel. Michael Kimmel. Está radicado em Leiria, É? ainda, sim. Pronto. Porque ele conheceu uma portuguesa, casou-se e veio jogar para Portugal. O nosso amigo Luís Paiva, que tem um Museu das Camisolas, Ah, é? falou-nos do Do Kimmel. Kimmel. Então, o Kimmel vê 20 amarelos e 2 vermelhos. É o rei da indisciplina. Vê 11 amarelos na primeira volta e vê mais 11 na segunda volta. Ou seja, e aqui o mistério é, repara, 34 jornadas. O Kimmel vê 20 amarelos. Como é que faz os 33 jogos? Não dá para perceber. Como é que falha um Quer dizer, jogo? dá para perceber que já explicaste, mas como é que é possível, não é? Faz 33 jogos em 34 e vê 20 amarelos. É expulso 2 vezes e vê 20 amarelos. 20 amarelos, 2 expulsões e faz 33 jogos em 34. Na segunda de honra, 92, 93. Era um forró-bodó Já viste isto? impressionante. Isto desvirtua a competição completamente. Completamente. Não pode, assim não pode haver seriedade. E eu só tomei conta desta realidade há pouco tempo e à conta destas revistas do Record, que o Pedro e o Marco têm aqui guardados, não é? Sim, já é o espólio do Pedro e do Marco. E eu de repente estava a ver aqui. São maravilhosos. Isto é muito interessante porque esta revista então é a minha primeira. Uhum. Se calhar é a primeira do De Record. que ano é, Rui? Desculpa. 91, 92. É o balanço. Portanto, Porto é campeão e o Boa Vista ganha a taça ao Porto. E depois tem aqui, logo aqui, os minutos, os gols, os jogos e a disciplina. E eu vejo aqui E foi isso que jogadores... chamou a atenção do Passos? Foi aí que saltou à vista Não nesta revista, noutra, 92, 93, que eu já devolvi à presidência. Atenção, já devolvi. os tais 20 amarelos e... Sim. O Kimmel não sei se foi aqui. Acho que a primeira época não foi esta, por acaso, do Kimmel na primeira. Mas isto é assustador como se fintava o destino, não é? Sim, é verdade. Usando esses subterfúgios. E depois fui bater com os jornais. Porto Estoril. O André expulso e o Passo expulso. Então, deixa-me cá ver nos dias seguintes o que é que a Federação disse de sua justiça, não é? André, 5 jogos. Não sei porquê 5 jogos. Não sei o que é que estava contemplado na lei uma pessoa ser expulsa e também não sei o que é que ele fez. Se agrediu, se insultou. Se chamou o urso ao árbitro ou não sei. A verdade é que 5 jogos. E eu depois, ok, então deixa cá ver o André. Segunda jornada, ok, não jogou. Terceira, estava lá. Então onde estão aqui os 5 jogos? E depois foi assim, Paulo Sousa do Benfica também foi expulso. Bobó, Pacheco do Benfica, Peixe do Sporting, era tudo. A mensagem que passava durante a semana era Federação, 4 jogos. Esta Federação é forte. E depois... Não se pode ser expulso em Portugal, mas depois, a verdade é que estavam lá 2 semanas seguintes, estavam lá. Incrível. Ruizinho, sempre a aprender contigo. Meus amigos, quem está connosco no YouTube, ficamos por aqui. Enviamos um grande abraço. E eu aproveito para agradecer à nossa comunidade fiel de amigos, seguidores, porque de facto nas redes sociais, e sabes que eu não sou muito de redes sociais, não sou muito apreciador, mas de facto no Twitter há lá uma troca de... É verdade. De cadernetas e cromos e galhardetes muito interessantes. Sim. Joel Amorim e outros amigos, o Pedro Fragoso, o Rui também, Pedro Silva. Sim. Eu gostava muito de dizer aqui a lista toda e no próximo programa vou dizer a lista toda deles. Então, bora. Que mais interagem connosco. Sim. Eles merecem.
Depois no YouTube também temos lá muitos comentários simpáticos, no Spotify também, e portanto gostava de agradecer a esta comunidade, porque de facto só com eles a seguirem-nos é que isto faz sentido, não é? Claro. Quer dizer, para mim é um prazer estar aqui contigo, mas claro. sabendo que também estamos a dar algum prazer àquelas pessoas que nos Sim, haver uma interação é muito engraçado. É muito engraçado, não é? muito engraçado. Sobretudo pessoas que às vezes também vão buscar outros cromos e vão dizer, olha, para esqueceram-se do Abdel Ghani sobre aquele do 11 africano. E é disso que nós gostamos. Claro. E é disso que nós gostamos. Óbvio. Prova que estão atentos, não é? No próximo programa fica aqui a promessa, vamos aqui dizer a lista de forma mais direitinha, tentando colocar aqui mais nomes das pessoas que mais interagem connosco nas redes sociais. Acho muito bem. Rui, quem está connosco no Spotify, no 00.pt e restantes plataformas sem ser YouTube, vai ter o prazer de ouvir o nosso Música Maestro. Agora vai ser.